primeiro lugar, queria agradecer, né, o tempo de vocês. A gente está se reunindo para esse mais um Ion Tech Talks, né? Na verdade, o nome já diz, a ideia é trazer aqui convidados ilustres, especiais, de fabricantes, né, para a gente ter assim um bate-papo mesmo, né? E aí já convido a todos para fazer perguntas, tá? A ideia é realmente que a gente converse, tá? Então, usem aqui o chat e façam as suas perguntas. A ideia é isso, é interação, interagir, realmente um bate-papo. Hoje, nesse Tech Talk, o que a gente vai falar? Nós vamos falar um pouquinho sobre o poder e as ameaças, né, dessa ferramenta que a gente tanto utiliza já há anos, né? Eu não vou falar muito, há muitos anos atrás que eu utilizo, senão eu já vou denunciar a minha idade. Mas, enfim, há bastante tempo que a gente usa e-mail e a gente tem que proteger esse carinha aí, né? Então, a gente tem para isso uma tecnologia muito forte, que é parceira nossa aqui e que está aqui presente hoje, eu já vou apresentar, que é a Proofpoint. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas tecnologias, do Proofpoint Mail Protection, tá? E do Advanced Threat Protection também, tá bom? E para o final, o Hélio vai fazer uma pequena apresentação de uma ferramenta que ajuda muitas empresas na parte da gente conseguir colocar uma assinatura no e-mail, né, de forma padronizada, tá? Que é o Code2 Email Signatures aí que a gente vai falar um pouquinho, tá? Depois. Então, Hélio, pode passar aí. Como eu comentei, hoje vamos ter aqui a presença desse nosso amigo, desse nosso parceiro aqui, que é o Marcelo Bezerra. Ele é executivo em segurança e de informação, né, e vendas na Proofpoint. Ele vai falar um pouquinho para a gente, então, disso que eu falei, das tecnologias de segurança voltado para Proofpoint, voltado para e-mail. Só uma leve entradinha, né? Proofpoint, cara, é líder de mercado, é líder mundial em segurança de e-mails. Então, prestem muita atenção, uma solução extremamente parruda. Grandes empresas no mundo inteiro utilizam Proofpoint. Então, foco e, mais uma vez, isso aqui depende de vocês. Então, perguntem, tá? Vamos interagir para que a gente possa fazer desse Tech Talk um Tech Talk, tá bom? O Hélio Silva, que é diretor executivo aqui da Ion IT, como eu já falei, ele vai falar um pouquinho de Code2. O Elpidio, quem vos fala aqui, que é diretor de operações da Ion. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E, galera, agora eu vou falar um pouquinho da Ion, tá? Somente 3 slides para não tomar muito tempo e a gente já seguir aí para os nossos pontos, né? Deixa eu só fechar aqui esse chat que ele está bem na minha cara. Bora lá. Bom, então a Ion IT, o que ela é? Ela é líder na gestão de operações de TI, especialista em monitoramento, observabilidade personalizada para cada cliente e também segurança da informação, tá? Quando a gente fala de observabilidade, a gente fala de monitorar os diversos dispositivos de rede, né? E também muito atrelado ao resultado do negócio na empresa, mas também a gente tem que fazer isso de uma forma segura. Então, qual que é o nosso foco? Foco em tecnologia de monitoramento de TI, segurança, serviços e cloud também. Então, toda a parte de licenciamento das soluções, toda a parte de implementação, suporte técnico, treinamento, a Ion é capaz de prover com os parceiros que a gente possui hoje, tá? No foco de monitoramento, a gente tem como somos hoje, né, uma das maiores integradoras e somos Elite Partner da SolarWinds no Brasil. Bora lá para o próximo. Um pouquinho aí contextualizando, né, quem que é a Ion no mercado, para quem não nos conhece. Acredito que todo mundo já que está aqui conhece um pouquinho da gente, né? A gente está há 20 anos no mercado, né? Desde 2004, né? No nosso início, até para vocês entenderem um pouco, o nosso foco era totalmente segurança da informação, né? Os fundadores vieram dessa praia, da praia segurança da informação, tanto o Hélio quanto o Elpidio aqui. Eu trabalhei na Symantec, na McAfee, o Hélio também. E aí, em 2013, a gente fechou um acordo com esse outro fabricante na parte de monitoramento e depois Proofpoint e assim seguiu. Atualmente, hoje, nós temos 250 clientes ativos na nossa base, né?
Isso é um grande diferencial. Quando a gente fala ativo, é porque realmente a gente está falando com esses clientes, a gente tem contrato com esses clientes, seja de licenciamento ou seja de implementação, de suporte de alguma solução específica, tá? Atualmente atuamos em 5 países, né? A gente tem um escritório no Brasil, outro escritório em Portugal, onde fica o Hélio lá, né? E também um escritório atualmente nos Estados Unidos. E fazemos alguns serviços aqui também na América Latina, na Espanha e na África, tá? Alguns países de lá. Mais de 1.000 projetos aí já de implementações concluídas e mais de 180 serviços profissionais aí onde já tem nessa nossa jornada. Só um minutinho que a minha tela deu uma apagada aqui, mas vamos lá. Esse aqui, na verdade, esse slide demonstra bastante qual é o core, né, do nosso negócio, o que, que a gente de fato faz e entrega para vocês, tá? A Ion, desde o seu princípio e desde a fundação, ela enxerga o cliente, né, não só com os olhos de, puxa, eu vou vender uma licença de um produto específico, né? Ah, não, eu vou vender uma licença de um antivírus. Ah, eu vou vender uma licença da Proofpoint, por exemplo. Ah, eu vou vender uma licença, sei lá, da SolarWinds, que seja. E acabou. Não. A gente enxerga o cliente como um demandante de soluções. Eu preciso, na verdade, entender como está o seu ambiente. Para isso, a gente tem um perfil de consultoria, de entender, de chegar na empresa, e aqui todo o nosso time comercial é certificado nas ferramentas que a gente comercializa, né? Todo o nosso time técnico também, para enxergar isso junto com você. Ou seja, dar a mão para você, entender quais são as dores, quais são as demandas, para aí sim entregar uma solução. Então, quando a gente coloca ali consultoria, é nesse sentido, de realmente trazer solução. Através da consultoria, do levantamento de todas essas informações, a gente tem, então, traz toda essa parte de licenciamento. Depois do licenciamento, a gente também, em conjunto contigo, a gente tem um olhar da implementação, vamos implementar essa solução da melhor maneira possível, né? E depois a gente consegue prestar o suporte em cima de uma tecnologia, tá? Fazemos, então, o treinamento dessa solução para que o seu time tenha capacidade de seguir, né, adiante, mantendo a solução íntegra e funcional no ambiente. Temos também dentro daí uma área que acabou crescendo por conta desse lado consultivo, né? Das demandas que foram sendo trazidas para a gente. Muitas vezes, obviamente, né, no mundo de tecnologia, existem diversas soluções no ambiente, né? E aí, como é que a gente faz, eventualmente, para integrar certas soluções? A gente precisa de uma área de desenvolvimento dentro do time. Então, foi criada uma área dentro da Ion de DevOps. Então, de acordo com as demandas e com as necessidades, a gente consegue criar uma série de desenvolvimentos de acordo com aquilo que você precisa, tá? Além disso, a gente também possui uma área de MSP, que é Managed Services Provider, né? Eu consigo, na verdade, em alguns clientes, alguns escritórios de filiais, de clientes, eu consigo monitorar esse ambiente de maneira remota, como se fosse um NOC, vamos dizer assim, através desse serviço gerenciado. Eu consigo monitorar, inclusive, antivírus, inclusive com Proofpoint, inclusive backup, isso tudo de forma remota. Então, imagina que eu tenho um cliente, sei lá, eu tenho aqui um escritório em São Paulo, tenho o meu em Portugal, tenho nos Estados Unidos e outros lugares, né? Eu consigo gerenciar remotamente todos esses lugares através desse serviço, tá bom? Então, o que nós fazemos? Somos consultores, temos a tecnologia e entregamos soluções. Esse é o core business aí da IO, tá bom? Então, sem mais delongas, acho que eu já falei um pouquinho. Agora, Marcelo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença e agora é contigo. Beleza, gente. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Então, vamos lá.
Bem, eu já fui apresentado, então vamos direto aqui ao ponto, né? Então pode ser o próximo slide. Eu não sei se todo mundo conhece a Proofpoint, tá? Pode passar para o próximo, Hélio. É, a Proofpoint é uma empresa bastante antiga, já há 21 anos de vida, né? Quase empatando aí com a IO. É, e apesar de que a gente está com foco de atuação aqui no Brasil somente fazem 2 anos e meio somente, né, que a gente começou a fazer um foco aqui no Brasil. O que que é interessante aqui da gente ver e como dois grandes diferenciais da Proofpoint que estão, na verdade, relacionados. Ali em cima, a gente tem o percentual da receita, 21%, é um dos maiores índices que a gente tem de investimento em pesquisa e desenvolvimento, comparando, a gente está se aproximando dos 2 bilhões de dólares de receita, né, quase toda a receita recorrente. Isso vai muito no processamento dos dados que a gente tem. Então, por ser uma empresa líder mundial, então a quantidade que a gente tem, que está na parte de baixo amarela, dados da Proofpoint, né, marrom, né, dados da Proofpoint, então são trilhões de e-mails, bilhões de mensagens, de malwares, de mensagens de fraude que a gente analisa diariamente, né? Quer dizer, né, normalmente diariamente. Então, isso nos dá uma capacidade ímpar em termos de detecção e qualidade da detecção. Qual é o negócio hoje da Proofpoint? Próximo slide. A gente tem uma parte que a gente chama de proteger o usuário. Vou explicar por que esse termo, proteger o usuário, que é um termo que nós usamos já há mais de 10 anos, e o Gartner e outras instituições eles estão começando a utilizar isso agora, proteção das pessoas, onde está todo o ecossistema de mensageria, de correio eletrônico, tanto o que as empresas recebem, como o que as empresas enviam, né? E todo o ecossistema, ou seja, domínios, toda a parte de identidade, personificação, etc. E uma outra grande metade é a parte da defesa de dados. A gente pode traduzir isso como Data Loss Prevention. Hoje, o foco é na proteção das pessoas, ou seja, no ecossistema de correio eletrônico. No dia 4 de setembro, a gente vai falar aqui também né, no Tech Talk, a gente vai falar sobre a parte de defesa de dados, né, proteção de perda de dados. Beleza? Bem, e por que e-mail? Né? Por que e-mail? Isso é uma coisa muito importante. Né? O e-mail, ele continua, para as empresas, ele continua sendo o principal meio de comunicação. Né? A gente sempre fala que para a pessoa física ele foi substituído por mídias sociais, pelo WhatsApp, por qualquer outro meio de mensageria instantânea, mas para as empresas ainda continua sendo o principal meio de comunicação. É só a gente lembrar como a gente recebe faturas dos nossos serviços, energia, água, etc., comunicação de bancos, como é que é a comunicação quando a gente esquece a senha ou pede uma nova senha, cadastros e por aí vai. Então, o e-mail ele continua sendo essa ferramenta primordial de comunicação, porém, ele é um vetor de ataque extremamente privilegiado para quem está atacando. Por quê? Porque ele, ele tem um elo direto do atacante com o atacado, com a vítima. Né? Se a gente pensar em outros tipos de vetores de ataque, é necessário que o invasor, o atacante, ele vá ganhando terreno. Né? Então, primeiro, ele identifica algum sistema vulnerável, ele vai, invade aquele sistema, depois ele vai em outro, depois ele vai em outro, até chegar no seu alvo. Né? A gente até chama isso de movimento lateral, etc. Mas o e-mail não. O e-mail, o atacante envia o e-mail para um usuário
E o usuário, que é a parte sempre mais fraca, mais frágil da corrente, ele está de cara com aquele ataque. E por isso que é tão eficiente. A gente pode ver aqui, 95% dos ataques, né, de acordo com o World Economic Forum, se a gente pega o relatório da Verizon, né, ele fala de 75% usando um elemento humano, né? Então, o que acontece é que, através do correio eletrônico, os invasores conseguem explorar a vulnerabilidade humana. E a gente é vulnerável, né? A gente, o ser humano, o nosso cérebro, ele foi feito primeiro para acreditar nas coisas. A gente primeiro acredita para depois desconfiar, né? Se a gente até duvida de nós mesmos, né? Se a gente receber um WhatsApp com a nossa foto, a gente tem um segundo de dúvida. Ué, o que está acontecendo aqui, né? Para depois perceber a fraude, mas engana as pessoas, é muito eficiente. A gente é feito para isso, para acreditar, a gente é feito para se relacionar. Então chega lá um e-mail, olha as fotos da festa, você nem vê quem é que te mandou o e-mail, se está certo o, a pessoa que enviou, né, o remetente, a gente manda, a gente abre e por aí vai, né? Então chega lá a mensagem, agora estou recebendo 4 por dia, né? Dos correios, né? Pô, a gente não pediu nada no correio, né? Chega uma mensagem dizendo que tem uma encomenda retida, vai lá e clica. Então, é isso que acontece, tá? Então, existe muito espaço para corrigirmos essa questão e melhorar o e-mail. Vamos ver aqui onde que a gente pode melhorar, ou seja, os tipos de ataques que estão acontecendo e como que a gente pode cobrir isso, tá? Esses ataques, eles são parcialmente tratados pelas ferramentas de correio eletrônico, seja ela em nuvem na Microsoft, o Exchange On-Premises, Google, se usa o Note, se usa o Zimbra, qualquer outra solução, tá? Então, são essas 5 que a gente vai comentar aqui, que são os ataques tradicionais e como a gente pode tratar isso e depois passar aqui rapidamente pela nossa ferramenta, tá bom? Então, o primeiro, Business Email Compromise. O que é o Business Email Compromise? É o e-mail fraudulento que a minha empresa recebe. Caso mais notório foi um caso em Hong Kong, né, que envolveu uma reunião fictícia montada por inteligência artificial. Então, a pessoa aí eu não sei se era contas a pagar ou se era pessoal de investimento, mas era um banco, recebeu um e-mail, né, por alguém se passando pelo diretor financeiro, clicou, apareceu lá um vídeo de uma reunião forjada por inteligência artificial, na qual esse vice-presidente financeiro pedia para ele fazer uma transferência de dinheiro bastante alta. Não é à toa que a gente chega nesses 2,9 bilhões de perda, de acordo com o FBI. Então, é muito mais, né? O FBI, ele trata lá dos Estados Unidos. Então, através de ou perda financeira, ou ganho, roubo de identidade, tá? Então, a gente precisa de um mecanismo específico de combate ao Business Compromise, vou comentar um pouquinho depois. Agora, o número 2, o 2, que o phishing e, junto com ele, ameaças avançadas. Aqui, o que é? É o envio de um malware através do correio eletrônico. Cara, muito tradicional, muito fácil, muito eficiente. Quase todos os ataques que a gente lê no jornal, que a gente fica sabendo, se você começar a ler a matéria, se iniciou por um e-mail. Podem ver, podem checar as últimas matérias. Nem precisa, eu ia colocar alguns slides aqui, mas nem precisa. É só a gente ir pesquisando as últimas matérias
e você vai ver que, que, que é o método principal, inclusive para roubo a clientes bancários, ou seja, desvio de dinheiro de clientes do sistema financeiro. Ele há 10 anos o e-mail era a forma e continua sendo utilizado como forma principal de implantação de um malware, seja para desvio, seja para invadir a empresa, seja para roubar a identidade da pessoa. Então, fichas mais avançadas. Número 3. Marcelo, antes de passar para o número 3, eu lembro, né, só para reforçar um pouco a questão desse tipo de ataque, eu lembro há um tempão atrás, né, até para a gente não dedurar muito a idade aqui, mas eu lembro que havia algumas réplicas de site, até de login, por exemplo, de grandes bancos, por exemplo, Bradesco, Itaú, no Brasil, Banco do aonde Brasil. as pessoas acessavam ali, né, com as suas credenciais regularmente, colocava agência, conta, imaginando que estava ali dentro de uma URL segura, né, dentro de um site seguro e na verdade não Tem era, uma né, aqui que eu vou absolutamente nada a mostrar, ver, né? Yeah. Uhum. que é o login do GovBR. Nossa, Uhum. nossa, que é mais Esse é novo, recente. então, né? Mas ele é mais Esse recente é novo. agora, né? É o É. Astaroth, Eu, na eu, verdade. eu, eu recebo, Marcelo, até hoje, acho que foi ontem, esses dias aí, recentemente eu recebi um e-mail de uma grande empresa no setor telecom, com meu nome, com o meu CPF, e eu não tenho nada com essa empresa a nível de pessoa física, Aí você entendeu? fica na dúvida, né? Ué, Você será que fica, você eu falou, tenho? será que eu Tenho, tenho, não não posso. tenho, tenho, não Eu nunca tenho? É, Mas eu tive falei, não vou conta clicar, no né? banco tal. é, Agora, será que eu tenho É, conta? Sei lá. sei lá, vai que eu tenho esquisito, dinheiro sobrando Precisando ali, né? abrir a Vou acessar conta. ali, sei lá. Tá Muito bom. estranho mesmo. Mas bora, vamos É. lá. Vamos lá. Depois você vai Então, eu apresentar essa fiz do aqui Gov, Marcelo, o para a gente ver também? account takeover, né? Desculpa o nome em inglês, mas Sim, claro. tentar traduzir fica estranho. Account takeover é quando alguém roubou a sua conta, né? E aí aí você pode estar pensando, mas o MFA impede esse negócio, né? Desde que inventaram o segundo fator de autenticação, isso se resolveu? Não, não por causa do MFA, né? Sim por causa dos nossos inimigos, né? Então, a indústria do hacking, né, do crime cibernético, é uma indústria muito rica, né? Pensando naqueles 2,9 bilhões que a gente viu no slide anterior, né? Vamos pensar que eles dediquem aí 2% de pesquisa e desenvolvimento, né? São empresas, na verdade, né? Então, o que acontece é que a cada medida de segurança criada, eles investem numa maneira de burlar essa medida, e aconteceu também com o MFA, principalmente MFAs mais simples, né? Então, obviamente, a indústria também vai se sofisticando, né? Mas, enfim, é possível hoje burlar sistemas de duplo fator de autenticação, né? Então, é possível ainda com MFA acontecer o roubo das credenciais. E aí, o que vai acontecer nisso? Quando tem um roubo de credencial, a pessoa ou pode escalar privilégios, né? Pode publicar dados ou arquivos que não deveria publicar, pode publicar na nuvem, transferir, pode ativar aplicações não autorizadas na nuvem. Então, imaginando muito, né, assim, Microsoft, né? Microsoft 365, quase todo mundo usa. Você tem lá as aplicações, a pessoa, o invasor consegue uma credencial, consegue escalar o privilégio, consegue ativar ou até substituir aplicações por outras aplicações falsas, né? Então, um ataque bem eficiente que está acontecendo bastante. O número 4, que é a impersonificação. Aqui já é parecido com o back, mas no back a empresa é a vítima. Nesse caso, a vítima é o cliente
da empresa, né? Então, ou seja, né, imagine empresas que enviam muitos e-mails para seus clientes, faturas, etc., né? Então, imaginando que essas empresas elas, elas podem ter o seu e-mail falsificado por alguma outra, por um hacker. Por exemplo, vamos pensar aqui Proofpoint, né? Então é muito fácil trocar o O, né, por um E, por um zero, e muitas vezes a pessoa que está recebendo nem vai perceber o que aconteceu, né? Então, são esses domínios lookalike, né? Então a empresa, ela não está sendo atacada diretamente, mas o seu cliente está afetando imagem, afetando um monte de coisas, até processos legais, tá? Então, é um ataque bastante comum. E, finalmente, o número 5, que é a perda de dados acidental. Como assim? Descuido dos usuários, né? Então, a gente vai comentar esse aqui mais ou menos no dia 4 de setembro, quando vou falar de perda de dados, mas é um ponto crucial também aqui, tá? E também a gente vai comentar isso também no dia 4, tanto na parte de detectar um envio acidental, como também treinar os usuários para não enviarem dados, né? Isso é comum, né? Então, você tem lá duas pessoas com nome parecido, né? E você envia uma informação super confidencial para quem não devia, né? Para o Marcelo, para a pessoa errada. Bem, então como é que é a proteção hoje em dia? Como é que é a estrutura ideal de proteção? Então, vamos aqui, próximo slide. Aí o Hélio... Ah, não, perdão, antes disso, né? Não, pode passar, dos institutos, né? Então Isso. não é à toa que os institutos, tanto Gartner como Forrester, eles estão, então, recomendando complementar as capacidades nativas de segurança. Uma coisa importante, todas as soluções modernas de correio eletrônico, somente de nuvem, elas possuem capacidades de segurança, tá? Então, é uma mentira, errado dizer que elas não têm segurança nenhuma. Talvez antigas, sim, tá? Mas de nuvem elas têm. Microsoft 365 tem, Google tem, mas elas são limitadas e insuficientes para cobrir todo o espectro de risco, tá? Isso é uma coisa. Elas tratam, talvez, a maior parte, o comum, mas o que é o ataque que é eficiente não é o ataque comum, é o ataque avançado. E se você não tiver soluções que detectam e bloqueiam o ataque avançado, ele vai acontecer. Então, agora sim, vamos ver como é que é a forma de você bloquear isso, tá? Como é que a Boa. gente... Antes até da gente passar, como isso aqui é um bate-papo, né, Marcelo? A gente recebeu aqui Uhum. uma questão do Kleber que eu queria compartilhar contigo, né? Ele comentou: Bom dia. Neste caso de ataque de abuso de impersonificação, quais seriam as ações a serem adotadas se esse ataque é realizado, direcionado para os nossos clientes e fornecedores? Excelente Eu vou pergunta, hein, comentar, Kleber? eu vou comentar na demo, Uhum. tá? Tá, Ótimo. show. Top, top, top. Então, Você Kleber, como é que você tira do ar? Esse é o grande desafio. Como é que você tira do ar isso? Um site lookalike, um site parecido com o seu, tá? Na verdade, existe como fazer isso. uhum, Nem todas as empresas conseguem fazer, porque exige um pouquinho de coisa aqui, tá? tá bom, Bem, top. vamos lá. Então, mas eu comento mais fácil, mostrando aqui justamente o. Ótimo, ótimo. Então, em alguns minutos a gente já fala já, Kleber. É. Bem, então é o seguinte. Então, aqui na parte de cima, tá? Onde está pré-delivery, pós-delivery e click time, é o ciclo, o ciclo de vida do e-mail. Ou seja, ele está
o pré-delivery é quando ele chegou no servidor de e-mail, mas ainda não chegou na caixa postal do usuário. O pós-delivery é quando ele chega na caixa postal do usuário. E o click time é também, eu não gosto desse nome, mas enfim, é a interação do usuário com aquele e-mail, tá certo? Então, você pode tomar ações antes que o e-mail chegue na caixa postal do usuário, quando já está na caixa postal do usuário, e você pode ter alguma remediação quando o usuário interage com o e-mail. Ah, mas o e-mail pode passar? Pode, não tem segurança 100%. É possível passar um e-mail malicioso, com uma URL maliciosa principalmente, tá? Porque tem técnicas bem eficientes que os invasores usam para bypassar esse negócio, tá? Então, o que a gente defende é você atuar nesses três momentos. Há soluções que só fazem o pré-delivery, há soluções que atuam no pós-delivery somente. O e-mail já está na caixa postal e aí vai a caixa postal para remover, né? Então, isso não é muito eficiente, na minha opinião. Então, no pré-delivery, como é que a gente vai detectar? Então, a gente tem, primeiro, regras de negócio. Você pode aplicar regras de assinatura de marca. É, de, isso aí é uma palestra inteira sobre DEMARC, tá? Regras de negócio. Você pode tratar reputação de quem está enviando, assim como técnicas não dinâmicas, estáticas de proteção, baseado em threat intelligence, tá? Aí você vem técnicas de inteligência artificial. Então, para aquele back, aqueles e-mails que são fraudulentos, né? Os backs, eles podem ser detectados com apoio de inteligência artificial, né? É, URL e anexos, eles podem ser analisados por sandbox antes daquele e-mail chegar no usuário, tá? Na caixa postal do usuário. Uma vez lá, o que passou, você pode ter técnicas, então, de detectar esse resquício que passou. Inclusive, você pode criar até workflows automáticos, mas mecanismos que retirem e-mails que passaram, como da caixa postal. Por exemplo, né, o invasor enviou uma URL que, naquele momento que ele enviou, ela é ok, que ele só vai ativar o payload, só vai ativar a parte maliciosa depois. Para quê? Justamente para fazer o bypass de soluções de segurança. Então, o sistema de análise de correio analisa a URL, não tem nada mal lá, entrega a mensagem para o usuário, e aí, em algum momento, ela se torna maliciosa. Aí tem que entrar o pós-delivery ou o click time. O que é o click time aqui? O click time é você proteger o usuário fazendo a reescrita da URL ou fazendo uma técnica de browser isolation, quando o usuário, ao clicar na URL, ele, em vez de interagir diretamente com o servidor, ele está interagindo, na verdade, ele está numa bolha isolada. E o account takeover, a proteção, que é detectar o mau uso ou o roubo das credenciais. Hélio, eu vou aqui compartilhar minha tela, então, tá certo? E para a gente ver aqui Tem a é, console já em funcionamento. Ok, console, aí depois eu volto aqui. Aqui a gente deixa aqui no final, é tá justamente aqui bem. a de liderança aqui da Proofpoint. Deixa eu compartilhar a minha tela. Claro, claro. E vocês estão vendo, não? Aqui Um ainda minutinho. não. Ainda não. Ah, não, peraí. Share desktop 1. Praticamente ele está compartilhando aqui.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Speakers, não sei. Ou não? Não, desculpa, ainda não. Agora sim. Não? Agora Pronto, tá. agora sim. Foi um problema de interface, gente, desculpa aqui. Peraí, mas Sim, Tá tá bem, acontecendo um e-mail aqui. tranquilo. Bem, pessoal, então, vamos lá. Uhum. aqui. Então, aqui é a tela da Proofpoint, que não é diferente da maior parte dos sistemas de correio eletrônico. Você vai ter aqui uma visão do que está sendo bloqueado, do que não está sendo bloqueado. Você pode aqui procurar mensagens específicas através de uma série de filtros e descobrir por que que ela foi bloqueada ou não. Então, por exemplo, tem uma mensagem aqui que foi bloqueada como spam, né? Você pode clicar nessa mensagem aqui e você pode descobrir por que que ela foi bloqueada, tá? Isso aqui, na verdade, é como o sistema, né, o sistema que permite a detecção da maior parte dos spams, né? Esse foi detectado como spam, 100% spam. Você pode até ver a mensagem aqui se quiser, mas é a maior parte. Então, o que que faz a diferença dos sistemas aqui é a eficiência, né? O que você tem de eficiência para impedir que um spam chegue. Mas a gente está no mundo das ameaças avançadas, né? E aí as coisas mudam de figura. Então você precisa ter a gestão das ameaças como um todo, né? E você começa a ter que ter a gestão aqui, que eu estou mostrando, dos e-mails de ataque contra a sua empresa. Então não é apenas o spam, não é apenas o e-mail marketing, não é apenas aquele e-mail indesejado que os usuários eles estão recebendo, mas são ataques de verdade que eles estão recebendo aqui, né? Então você começa a interagir com isso e você começa a ver o seguinte, né? Para um determinado ataque, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui do meio aqui, vamos pegar aqui esses highlighted. Então você pode receber nos últimos 14 dias essa empresa aqui, Proofpoint Demo, Estados US, recebeu 1.480 phishings de ataque, né? Desses aqui, 4 são importantes, né? Então ele pode dizer aqui o seguinte, olha, esse aqui do Astaroth, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Foi enviado aqui, ó, 13 e-mails, né? É muito comum, 13 no mundo é muito comum, mas ninguém recebeu esse e-mail, ninguém foi impactado. Já teve esse outro, depois a gente olha aqui, ó, que foi um arquivo Word malicioso que teve uma pessoa que foi impactada, ou seja, ela recebeu aquele e-mail, né? Isso permite a gente agir proativamente e falar, olha, fulano, você recebeu um e-mail. Depois a gente vê quem é aqui que recebeu esse e-mail. É até um usuário VIP, é um usuário importante para a companhia. Mas vamos ver primeiro esse Astaroth aqui, olha. Então é uma ameaça, tá? O ator é esse TA2725, é como a gente chama, você pode clicar, você vai ver todos os ataques que esse cara faz. É um malware chamado Astaroth, tá? Foi enviado aqui, olha, né? 14 mensagens, nenhuma foi entregue para o usuário. Vamos aqui à direita, elas foram todas bloqueadas, tá? É, e foi enviado para essas pessoas aqui o, o e-mail, né? É, e olha o screenshot. Então, é o GovBR, ou seja, é um e-mail que, ao clicar na URL, ele abre alguma notícia, alguma coisa, clique aqui para se logar, a pessoa abre e vai abrir essa tela do GovBR, que é
praticamente idêntica ao do GovBR de verdade, tá? Então você consegue, então aqui te dá uma informação muito boa de como que está sendo feito o ataque, né? Você pode ter uma série de informações aqui também para as suas áreas de SOC, para as suas áreas de resposta a incidentes, né? É, Outra parte aqui de relatórios, por exemplo, você pode ter uma gestão de pessoas. Isso é uma questão importante. Por isso que a gente fala que é proteção das pessoas, né? Então, se o e-mail está sendo enviado para essas pessoas, é, em quem que eu tenho que focar quando eu faço campanhas internas? E aqui eu tenho a resposta. São as pessoas mais atacadas, né? Esse Slawek Gauslowski aqui, que é um VIP, é um diretor da companhia, o Alex Kulp é outro diretor da companhia, são quem mais recebe e-mails, né? É de malware aqui, ó. São quem mais recebe e-mails. Então, isso é uma coisa importante. Então, então, a gente não apenas faz a detecção dos e-mails, né, impedindo que eles cheguem na caixa postal do usuário, como também a gente ajuda a fazer esse tipo de gestão. Em caso tenha chegado na caixa postal do usuário, então, como eu comentei, a gente tem a retirada automática, tá? Então, é um caso aqui desse, desse sistema, né? Desculpa, desse e-mail, que continha um malware. Ele foi entregue por alguma razão, tá? Se cria um incidente automaticamente, tá? Então, o Proofpoint TAP, que é o nosso sistema de sandbox, ele identificou que aquela mensagem se tornou maliciosa, tá? Então, a mensagem tinha sido entregue já para esse Darian aqui. É... Aí fazer, né, você tem que fazer uma investigação por que foi entregue. Normalmente, o payload se tornou malicioso depois, tá? Ou era uma ameaça dia zero. Acontece, mas ele detectou isso depois e enviou e retirou a mensagem da caixa postal do usuário e colocou numa quarentena. É importante dizer que ele não apagou a mensagem e colocou no folder de deleted messages. Na verdade, a gente coloca num folder de quarentena, tá? De modo que o usuário não tenha mais acesso, tá? Então, foi aqui, ó, foi uma ameaça de URL, né? Então, esse aqui rapidamente é como a gente defende que deva ser o sistema de proteção de e-mail, tá ok? Eu não sei se tem alguma, antes de passar aí para falar, né, do Code2, mas não sei se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida. Uma dúvida Talvez, Marcelo. rapidinha, Sim. só rapidinho, Fala. Hélio, uma dúvida rapidão, Marcelo, que a gente não comentou, mas como são implementadas as soluções da Proofpoint? Elas são SaaS? Elas estão na nuvem da Proofpoint? Como é que funciona isso? Isso é uma pergunta, acho que todo mundo pode ter essa dúvida também. Nós Ou temos on-premise, como é que SaaS, é? Uhum, nós temos on-premises, uhum, tá? Se a empresa quiser, a gente fornece o hardware para on-premises, se não uhum, máquinas virtuais. O mais uhum. utilizado hoje é SaaS. Tá. O servidor de e-mail, o sistema de e-mail pode ser SaaS, pode ser on-premises, pode ser híbrido. A gente tem muitos clientes que têm híbrido, assim, que estão migrando, mas são empresas grandes que estão migrando do on-premises para a nuvem. Então, a gente tem Uhum, um cliente, por exemplo, que ele estava migrando do Lotus Notes, está ainda migrando do Lotus Notes para a Microsoft. uhum, uhum, É 365. Então, uhum, ele tem o premises, o Domino, o Microsoft 365. Então, a gente uhum, funciona, a gente atua com ambos. uhum. A gente atua, pode ser Zimbra também, qualquer outro e-mail, qualquer sistema
de correio eletrônico, a Proofpoint consegue fazer a proteção, tá? Ótimo, valeu. Perfeito. Agora, com relação àquela questão que o Kleber tinha passado sobre a Ah, impersonificação, desculpa, é, esqueci. Deixa eu compartilhar. se você puder só mostrar, demonstrar, né, como que a gente Me poderia perdoe, fazer o deixa eu compartilhar. takedown, né, Ainda bem que você dessa, lembrou. desse... Sim, 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 vamos lá. E-mail Fraud Defense. Espera aí. Aqui. Isso aqui é o e-mail Fraud Defense, tá? Que é o e-mail que é o sistema nosso que detecta justamente essa parte de fraude de domínios, né? Então, você tem aqui a visão se os e-mails enviados estão sendo recebidos autenticados e tem o domain spoofing aqui, tá? Então, aqui, primeiro, você tem aqui a visão até geográfica, né? Essa nossa empresa fictícia aqui nos Estados Unidos, ó, e tem alguém enviando e-mail dela aqui do Vietnã, né? Obviamente não é a empresa, né? Tá? Então você pode ter aqui o relatório, então, desses e-mails, desses que estão espufados, tá? Uhum. Eu perdi ele aqui, cara. Peraí. Então, que são esses 6 e-mails. O que a gente tem? A gente tem o que a gente chama do takedown. Opa, como assim takedown? Eu consigo baixar, derrubar aquele e-mail que está no Vietnã? Não. Mas a Proofpoint, ela tem um acordo com todos os grandes provedores de DNS, tá? Então, as grandes empresas, Google, Yahoo, Apple, Microsoft e tal. Primeiro, a gente faz um takedown virtual, que é no DNS. Ou seja, eu bloqueio. Então, por exemplo, essa empresa aqui, ó, o meu domínio é proofpointdemo.us. O lookalike é proofpointdemos, colocou um S no final. O que que a gente faz? A gente, então, aciona os nossos parceiros que eles vão bloquear esse domínio proofpointdemos.com, assim como demo.net, etc., em todos os seus sistemas de DNS, impedindo que o meu cliente acesse esse sistema, tá? A gente também tem parceria com algumas empresas que fazem host. Então, se tiver hosteado, esse domínio hosteado nessas empresas, também se faz o bloqueio, tá? Mas de cara, a gente já faz esse takedown, essa derrubada virtual via DNS. Tá? E é bem eficiente, demora alguns segundos, é muito rápido, né? Tá. Iniciar o processo, obviamente, tem toda aí a sincronização de DNS, tá? Mas Uhum. ele, Uhum. ele, ele, ele se inicia de maneira muito rápida, tá ok? Então, é assim que a gente faz. A gente tem aqui toda a informação para você poder gerenciar esses domínios, tá ok? Uhum. Aqui, por exemplo, ó, a gente descobre, inclusive, se tem alguém conseguindo utilizar o nosso domínio para enviar algum tipo de malware ou phishing, normalmente um defeito de configuração do seu domínio, tá? Também. Tem várias outras coisas interessantes aqui que você pode fazer analisando através da parte de fraude e a partir do seu domínio, tá ok? Então é isso. Então a Legal. gente porque é pelo Virtual Takedown. Perfeito. Lembrando também, pessoal, né, Kleber e todo mundo que tá assistindo aqui a gente, qualquer tipo de demonstração e até teste na solução é possível fazer. Basta entrar em contato com o time, né, comercial aqui da Ion, todo mundo tem acesso, né, o comercial@ionit.com.br, e aí a gente agenda isso em conjunto com o Marcelo e com a equipe também de pré-vendas da Proofpoint para estar acompanhando nesses testes, né? Existe até um teste que é bem interessante, que eu gosto de comunicar, né, Marcelo? Se puder falar um pouquinho mais sobre o Risk Assessment,
que eu acho que é interessante da Proofpoint, né? Aquele teste que a gente consegue fornecer de forma gratuita e aí roda a ferramenta até para demonstrar como que está aí a eficiência do atual provedor aí de comunicação, como Office 365, Google e etc. Não é isso? Isso é, você está na dúvida se o teu sistema pode ser tanto o teu servidor, né? O Office Uhum. 365 de correio, como o Google, ou a solução que você usa hoje em dia, se está eficiente ou não. Então a gente roda esse assessment, o que a gente Uhum. faz é a gente analisa tudo que passou, né? Tanto pelo servidor, pelas medidas de segurança do servidor de e-mail, tanto que passou pela tua solução implantada de e-mail. Então, se estiver funcionando, não vai passar nada, vai passar muito pouco. Se não estiver funcionando, bem configurado e tal, vai aparecer um monte de coisa. Praticamente é isso, é muito rápido, uma configuração muito simples e máximo 2 semanas Já a gente consegue ter um bom resultado. consegue ter o resultado. Tá bom? Então, só mostrando Top. aqui a liderança da Proofpoint, tanto no Frost como no Forrester, e a recomendação do Gartner também. Ótimo. Perfeito. Bom, pessoal, com a parte da Proofpoint, a gente chega ao fim, né, Marcelo? Agora aqui da apresentação. Espero que tenham gostado. Vamos dar sequência aqui até para aproveitar o máximo de tempo possível, né? E avançar agora com a parte de Code 2. Né? A gente está trazendo até agora, né, pessoal, toda a parte de responsabilidade e segurança que a gente tem que ter aí em relação a essa via de comunicação que é prontamente utilizada aí no planeta inteiro, né? Como o Marcelo comentou, ninguém aqui recebe nenhum tipo de instrução ou comunicação via SMS, via WhatsApp, quando você precisa refazer uma senha ou quando você precisa fazer alguma coisa do gênero. Sempre a comunicação acaba sendo pelo e-mail. Então, sim, isso sim é um vetor extremamente importante de comunicação, ainda né? E ao mesmo tempo que ele traz, sim, essa responsabilidade a nível de segurança, a nível de proteção, ele também pode ser utilizado, como a gente tinha comentado no início aqui da apresentação, como uma via de comunicação extremamente eficiente, né? Então, a gente tem aqui um parceiro, né, que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a Code2, que aí eu também de longa data e já trabalha com eles, e é uma ferramenta bastante simples, bastante tranquila de entender a capacidade dela e o que a gente consegue prover aí de soluções, né? Então, pessoal, quem que é a Code2, né? De forma bastante sucinta aqui, eles entregam soluções, né, com muito foco em Microsoft, né? É uma empresa aí que tem um nível de certificação de parceria e também um nível de certificação de segurança extremamente elevado com a própria Microsoft. Eles atendem aí, são mais de 110 mil organizações, mais de 170 países, e tem aí um tempo de vida aí de mais de 16 anos aí no mercado. É uma empresa bastante consolidada, tá, pessoal? A sede dela fica aqui na Europa e tem empresas aí de grande renome, como Volkswagen, Meta, Garmin e outras aí no planeta inteiro. Falando um pouquinho aqui sobre a tecnologia, né, para vocês entenderem, depois eu abro aqui rapidamente a console de gerenciamento até do nosso sistema, né, que somos revendedores, integramos a solução Code2, porém também a gente utiliza dentro de casa, né, como uma ferramenta de comunicação e também de padronização. Então, assinaturas de e-mail 365, né, o que é isso? Né? Bastante simples de entender, tá, pessoal? Até pela imagem fica bastante claro. Mas não sei se vocês possuem esse tipo de problema, mas é comum a gente encontrar clientes, né, e até dentro de casa mesmo, a questão da padronização de assinaturas de e-mails, né? Às vezes a pessoa está utilizando ali uma tecnologia, ou um Outlook, ou um mail que é da Apple, ou uma outra forma de tá logando dentro do sistema de mensageria dela e manda e cria uma assinatura própria, e a empresa perde um pouco aí até a parte visual dela, né, e até a parte de padronização em relação a isso. Então, essa ferramenta que foi desenvolvida por essas pessoas do Code2 traz exatamente isso, né, esse cuidado aí com a questão da gestão da assinatura de forma centralizada e bastante simples de trabalhar. Não precisa ser especificamente só da equipe técnica, mas também pode ser muito bem passado a responsabilidade, né, ao nosso público, e para quem a gente fala que sempre está voltado muito à parte técnica, mas pode sim ser passada a responsabilidade para o time
de marketing, por exemplo, que pode desenvolver e gerenciar essas assinaturas utilizando aí a ferramenta, tá? Principais recursos, então, dessa solução, bastante rápido aqui, pessoal. A assinatura ela pode ser projetada, né, implementada, como eu comentei, independente de ser aí por o time técnico ou não, né? Elas são adicionadas de forma automática, logo abaixo das respostas e encaminhamentos. E é um ponto importante aqui ressaltar é que não é no final do thread ali da mensagem, ou seja, da conversação. Algumas ferramentas às vezes tendem incluir a assinatura, mas acaba ficando lá no final da conversa, depois de 3, 4 respostas ou encaminhamentos, e isso gera uma confusão aí visual para quem está recebendo esse e-mail, né? O editor desses modelos é bastante simples e tranquilo de mexer, já vou mostrar aqui para vocês já vão perceber, não tem muito segredo, e é uma tecnologia bastante segura, né? Então, ela é certificada pela Microsoft, também tem aí as normativas da ISO 27001, 27018 também, dentro aí da ferramenta. Deixa eu só tirar a tela aqui, tá? O pessoal tá na minha frente, deixa eu só puxar para cá. Mas assinaturas, então, né, pessoal? Só resumindo aqui, podem ser adicionadas quando você digita, né, o e-mail. Então, existe essa possibilidade de você configurar a ferramenta de forma que, quando você começa a digitar o e-mail, seja no OWA, ou seja dentro do seu cliente Outlook, ou em outra ferramenta que você esteja utilizando, ela é carregada automaticamente, né? A gente cria essa comunicação entre a sua solução Office 365, por exemplo, e traz essa assinatura para baixo aí desse e-mail no momento que você está digitando. Então, uma funcionalidade bastante interessante nesse sentido, porque o usuário enxerga ali a assinatura dele e não fica na dúvida se ela está indo bem, se não está, se tem alguma informação que precisa ser ajustada ou alterada ali no seu Active Directory, tá? A experiência é totalmente online, então não tem necessidade de download, é completamente instintiva a utilização, não tem a situação de instalar nenhum tipo de aplicação nem nada, tudo é feito de forma remota e centralizada em quem está gerindo a ferramenta, então traz aí uma facilidade, agilidade na implementação. Você também pode adicionar imagens dentro da sua assinatura, aí a gente está falando um pouco mais aí de ações ou de campanhas, né, que podem ser incorporadas dentro da assinatura de e-mail. Todos os clientes de e-mail, isso é interessante, pessoal, porque não é só a questão do notebook, mas também entra aí na parte de mobile, ou tablet, ou etc. Então, independente de onde você está escrevendo e-mail, acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Teu e-mail sai de um jeito do seu notebook, porque ali está a assinatura customizada dentro do seu cliente, né, que está ali, e ele sai de outro jeito completamente diferente do seu celular, porque ele não tem a mesma possibilidade de configuração. Quando você adquire a solução Code2, isso se transforma padrão. Então, independente se você está num iPad, ou se você está num tablet Samsung, ou se você está dentro de um iPhone ou no Samsung, etc., não tem problema, a assinatura sempre continua ali padrão, com os banners, com as imagens que o time de TI, em conjunto com o marketing, definiram para encaminhar, tá? Essa parte de delegue as tarefas de design, né, e assinatura é interessante porque é como a gente comentou, né, existem modelos já pré-feitos e bastante intuitivos de trabalhar, não tem muito segredo em relação a isso. Passando aqui para o próximo slide, pessoal, vou falar aqui a respeito, então, um pouco mais, né? Então, vai um pouco além aí, né, da questão de gestão de assinaturas de e-mail, né? A ferramenta também possui um survey integrado, né? O que é esse survey, né? Muita gente, às vezes, não tem muito, e isso já até aproveita aqui o momento para pedir para vocês preencherem, né? Não deixarem de escanear ali o QR Code, que é a apresentação final, para poder falar um pouquinho mais sobre o que vocês acharam do evento, se foi interessante, se a gente pode melhorar em alguma coisa. Mas, às vezes, ninguém tem tanta paciência de fazer isso. Então, às vezes, o que você pode fazer até para mensurar o nível de satisfação dos seus clientes? Você pode incorporar, né, qual que é o nível de satisfação dentro da sua própria assinatura. Então, a Code2 também tem isso integrado, ou seja, ali nesse exemplo do lado aqui embaixo, a gente consegue enxergar, fica ali customizável, tá? Você pode colocar esses emojis, você pode colocar estrelas, pode colocar cores, etc. Na assinatura da IO isso também já é incorporado. E ali você tem ali informações sobre como que está indo o atendimento das pessoas que trabalham na sua equipe. Se está indo bem, se há reclamação, bastante simples. Ou a pessoa coloca ali 1 estrela ou ela vai colocar 5 estrelas. No momento que ela coloca
o survey dela, abre-se uma tela de agradecimento e a pessoa pode até escrever algum comentário ou falar alguma coisa ali para incorporar. Isso te traz alguns insights extremamente valiosos aí a nível de satisfação dos seus clientes, tá bem? Parte de respostas automáticas, isso também é um ponto importante aqui da ferramenta, né, pessoal? Ela tem essa possibilidade de você configurar de forma central através da gestão do Code Tool. Não fica aquela situação de, poxa, eu tenho aqui 10 funcionários ou 20 funcionários saindo em férias, e como é que eu vou pedir para fazer toda essa gestão, ou configurar e etc. Ele também traz isso para dentro do Code Tool, te possibilitando fazer a gestão aí das respostas automáticas, tá? Então, de novo, aqui os selos, né, de autenticação e capacitação aí da ferramenta. Exemplos de uso, né? Então, aqui a gente tem algumas informações, né? Como que a ferramenta funciona, tá? Para vocês entenderem, para não ficar dúvida, né? Então, basicamente, todos os dados que são colocados dentro da assinatura são dados que são criados dentro do Azure Active Directory. Então, é uma ferramenta que tem essa parceria com a Microsoft, então, se alguém tiver essa dúvida, o produto ele funciona especificamente para usuários de Office 365, tá, pessoal? Ainda não há roadmap previsto para outras nuvens ou outras ferramentas. Mas o que é interessante? Você ali dentro do seu Active Directory, você vai colocar foto da pessoa, você vai colocar os dados de contato dela, cargo, telefone, e-mail, etc. Então, o produto ele consome essas informações e preenche a assinatura no design que foi escolhido aí pela sua equipe de marketing do teu negócio. Então, isso é bastante simples de entender e ver como que funciona. A gente consegue aí, então, colocar logos, banners, social media, botões aqui de social media, né, para as pessoas poderem navegar e ainda colocar aqui itens de survey dentro dessa mesma assinatura e também banners aí de campanhas ou algumas ações específicas que a empresa deseja fazer ou deseja também tá incluindo. E o legal disclaimers, né, isso é comum a gente ter nos e-mails, principalmente do mercado aí corporativo, né, as pessoas acrescentam essa parte de legal disclaimers que aí possibilita aí um pouco mais de confidencialidade, informações e responsabilidades ao nível aí de utilização da comunicação que está recebendo, tá? Avançando um pouquinho mais aqui, pessoal, deixa eu ver. Questão do marketing, né? Isso aqui é interessante, né? Então, como eu comentei, a gente consegue estar utilizando essa área específica de banners para utilizar ou não, fica a critério da empresa, mas você pode colocar promoções, descontos sazonais, ofertar novos produtos, eventos, né, que a gente participa. No nosso caso, né, quem recebe os nossos e-mails acaba indo ali com uma informação para todas as comunicações de toda a equipe da Ion, sai ali banners de comunicação. O próximo evento que a gente vai tratar especificamente de Data Loss Prevention com a Proofpoint já está embebedado, né? Ele já está ali dentro como uma ação de marketing para poder ajudar-nos a ter aí inscrições dentro desse evento para chamar a atenção das pessoas que a equipe aí entre em contato e mantém comunicação constante via e-mail, tá? Então, aí aumenta a conscientização da marca, monitora suas campanhas de marketing e etc. Então, é bastante interessante essa parte aí a nível de marketing em si. Então, como que funciona a tecnologia, né, pessoal? Existem 3 modos aqui de implementação: modo nuvem, modo Outlook e modo combinado. Qual que é a diferença entre eles? No modo nuvem, quando você ativa o produto, basicamente ele vai ter essa integração junto com a sua solução da Microsoft. Você precisa ser admin dentro do seu Office 365. Você precisa permitir que o Code Tool, né, consiga estar interagindo do lado do servidor. E a partir do momento que o usuário manda o e-mail, a comunicação acontece com o Office 365 e que recebe aí essa comunicação do Code Tool com a sua assinatura desenvolvida. E aí aplica essa assinatura para o seu e-mail, né? Existe um modo específico só de Outlook, ou seja, a gente tira do cenário a instalação no servidor, né, tanto da Microsoft quanto também da própria Code Tool, e joga aí essa centralização dentro do usuário em si. Então, a gente cria a assinatura e incorpora essa assinatura dentro do cliente, né? Ou seja, a pessoa está ali digitando dentro do e-mail dela Outlook e ela já recebe essa assinatura de forma automática, né? Dentro ali da comunicação, ou ela ganha também, porque isso também é um fator interessante que pode ser ajustado. Você pode ter mais do que uma assinatura, né? Então, ela ganha ali a possibilidade, através do app, que é
instalado nos Outlooks, né, dentro dos computadores, de escolher uma, duas ou três assinaturas, dependendo do que ela quer encaminhar ali para as pessoas que ela está se comunicando. E existe o modo combinado, que mistura os dois, né? Então, nesse modo combinado, ele agrega mais valor, porque ele te traz aí também a questão de haver a conectividade em relação a smartphones ou tablets e etc. Então, ele independe de onde você está mandando o e-mail, todos os e-mails saem com assinatura de forma padrão. Então, passa pela nuvem da Microsoft, incorpora a assinatura, entrega o e-mail. Aqui a Perfeito, parte show de bola. Deixa eu te Boa. falar. Tá. Eu não estou vendo sua tela aí. Você está mostrando, compartilhando com o YouTube? Tô sim. Tô, na verdade, apresentação. Ah, é? Ah, então tá bom. Não Beleza. estava Eu vendo, que não então? estava vendo. Não, agora eu tô vendo. Eu não sei se é eu que Ah, tá? estava vendo aquele errado aqui, mas beleza. Não, show de bola. Agora sim. Ah, Tô tá bom. vendo aqui. Tá bom. Tá, então obrigado aí por ter avisado. Pessoal, se alguém não estiver vendo também, me deixa saber aqui que aí eu paro aqui, a gente vai falando também. Tá. Vamos lá. Software de assinatura de e-mail mais seguro, então, é um dos poucos softwares aí, eu acredito que eu não conheço nenhuma outra ferramenta que faça isso, que possui essa certificação da 365 da Microsoft. Então, é extremamente seguro, levam isso muito a sério, tá? E podem confiar em relação a isso, não há nenhum tipo de problema, né? E também tem aí as certificações necessárias, né? Então, é compatível com o ISO 27001, 27018, proteção de dados pessoais na nuvem, e outras funcionalidades aí como criptografia, GDPR e etc. Então, a ferramenta é bastante robusta nesse sentido também, tá? Então, sem mais delongas, até para ganhar tempo aqui de todo mundo, continua vendo a minha tela aí normal? Sim, tô vendo. Bora. Bora pra Tá, demo. então Vamos mostrar essa ferramenta aí que é show de bola. deixa A eu logar gente. aqui rapidinho. Continua vendo a Tá. minha tela, né? Só para confirmar. Sim, tô vendo. E galera, só Tá, para dar pessoal. um up aqui, a gente já está finalizando, tá bom? Só mais alguns Uhum, minutinhos. O Hélio vai fazer a apresentação do Code2. É uma ferramenta fantástica mesmo de padronização de e-mail. E é isso tudo que ele falou. uhum. É super simples de implementar. Então, fiquem antenados aí. Bora, meu. Bora lá então, só para completar, né? A instalação é bastante simples, tá, pessoal? Basicamente você adiciona o seu tenant dentro do Code2, faz ali o next, né? Faz as customizações em relação à conexão junto com a sua nuvem, né? Do Office 365. E aí dali em diante você já consegue já ter aí conectividade, né? Junto aí entre as duas ferramentas, tá? Não vou entrar muito no detalhe de cada item, depois a gente pode marcar, e aí eu envolvo até o time técnico para poder falar um pouco mais profundamente como funciona aqui a customização, e até para não tomar tanto tempo, mas aqui tem toda a parte de gestão, né, de como funciona, as configurações, qual o modo de instalação que está ativo atualmente, SPF Record, o add-in do Outlook que você pode ativar ou não, depende aí da política da tua empresa. E aí vamos lá direto já para a parte de signatures, que também é bastante simples. Deixa eu só colocar aqui um. Acho que não precisou, dessa vez já foi. Mas aqui ele já te carrega então as assinaturas, né? Como eu comentei, são três formas de implementação. A primeira forma de implementação a gente tem aqui tratando de forma de servidor, ou seja, só do lado aí da Code2 isso já fica implementado. E do client side, né? Também fica implementado. Então, existem essas duas assinaturas criadas justamente para que a ferramenta funcione, independente de ser dentro de um notebook, ou dentro de um tablet, ou de um mobile, vai funcionar normalmente, tá? Então, por isso que ela foi clonada aqui, customizada. Bastante simples, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Aqui você consegue ter funções do tipo, eu quero que habilite essa assinatura para todos dentro da minha organização, ou para usuários específicos da minha organização, consigo selecionar aqui, ou para pessoas específicas que fazem parte de grupos definidos também dentro da sua organização. Então, é bastante simples de ativar. Você também pode limitar o acesso à assinatura, colocando aqui um certo controle no nível de quem que não vai ter aí gestão, ou quem não vai ter a assinatura incorporada. A parte de agendamento pode ser determinado ou não, né? Ou seja, pode ficar ativo em determinados períodos de tempo, como comentei. A parte da lógica de como que vai estar ativo, se vai ser setado para novas mensagens ou se para encaminhamentos e também para replies. E parte de design, né? Bastante
tranquilo aqui também. Então, essa assinatura ela ainda está trazendo o banner, né, desse evento de hoje. Então, basicamente, tá vendo? A informação que a gente tem aqui, first name, last name, title e etc., basicamente traz aí informações do próprio Active Directory, que é customizado aí dentro do próprio Office 365 Admin Panel lá da Microsoft, tá? Um produto simples, tá, pessoal? Bastante eficiente, muito poderoso a nível aí de padronização. E espero aí que ajude vocês também a entender aqui o que a gente consegue entregar nesse sentido. Dito isso, pessoal, vamos avançar aqui para o final. Alguma questão ou pergunta em relação ao Code Tool? Se não tiver, eu já vou passar aqui para o último slide para a gente também já completar. E novamente agradecer aí, né, a presença de todos de novo, né? Eu agradeço o nome da Ion, agradeço o nome também da Proofpoint, pelo Marcelo aqui também está fazendo a apresentação para a gente. E peço, né, vou deixar aqui aberto um tempinho enquanto a gente aguarda, caso tenha alguma questão, para que vocês preenchem aqui o formulário e a gente possa estar sempre aprimorando aqui os nossos eventos, tá? Então, novamente, obrigado a todos. Bom dia e vamos em frente. Certo, Pidio? Marcelo, algum Galera, comentário final aí? é isso mesmo.